Ufa, demorou, mas saiu, rapaziada. Os spoilers saíram agora de noite, por isso que não tá tendo live. A câmera tá mais escura porque eu não tenho luz aqui pra gravar à noite, mas o que importa é que nós temos goleiro, rapaziada. Nigéria reagiu e tem algo revelador da Nigéria neste capítulo que confirma algumas coisas que até a gente tinha dúvida e essas dúvidas eram sim bem ok's, né? Da gente meio que levantar pra debate. No mais, rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha. Bora analisar os spoilers do capítulo 317 de Blue Lock. Essa semana teremos uma review diferente, até mesmo num horário diferente, espero que vocês curtam. Se liga na descrição, tem Discord, mangá em promoção e redes sociais. Galera, é o seguinte, a gente tem ali um momento de desespero por parte dos nigerianos e é bem interessante. Na verdade, eu confesso que eu não curti tanto, porque a gente achava que a partida estava começando. Tinha nem 10 minutos de primeiro tempo, só que o primeiro tempo já acabou. Então eu quero saber quando que o Ureu marcou o gol. Porque quando a gente viu o Bátira marcando, era início de jogo. Aí sim, 3, 4, 5 minutos. Mas o Ureu marcando, qual foi o momento que ele marcou? Isso nós não conseguimos ver. E o primeiro tempo já acabou. Então talvez um placar de 2 a 0 no primeiro tempo é um placar ok, é uma vantagem ok, mas é uma vantagem que meio que é difícil de reverter, principalmente se o Japão continuar nesse ímpeto aí. E o Japão conseguiu manter o ímpeto, diferente do que a gente estava imaginando, que era essa parada, tipo assim, o Japão só tá mantendo esse ritmo porque tá no começo da partida. Não, o primeiro tempo já acabou. Foram 45 minutos amassando a Nigéria, que nesse capítulo foi de fato confirmado como a Nigéria sub-20 campeã do continente africano. Então havia aquela dúvida se quando o Ego começou a falar das seleções, eram as seleções profissionais ou era referente às seleções de base. E era referente às seleções de base. O que eu palpitava era que era referente às seleções de base e confirmou nesse capítulo. Detalhe, tem um frame nesse capítulo que indica a nova geração da Nigéria. Não significa New Gen, tá? Significa que tem jogadores bons surgindo da Nigéria e isso é a nova geração nigeriana, que conseguiu meio que o ponto mais alto, o pódio mais alto ali do continente africano no futebol. Não sei ali se tem alguma conquista inédita, algum fato inédito, se a Nigéria é a primeira vez campeã do continente africano, mas de qualquer forma, isso aumenta ainda mais a vitória do Japão, porque o Japão tá ganhando do campeão africano. Isso é insano, porque mostra que o Japão é um time muito bom, é um time que de fato veio para marcar uma geração. Independente se perder a competição, se cair para antes da final e tudo mais, é um time que já veio para marcar a geração. E detalhe, não é só o Japão que compete, a gente tem que colocar isso daqui em pauta também. O Japão tem um time muito bom, tem um time muito completo, mas será que é só o Japão? Como é que funcionam os outros times? Pode ser que com a Nigéria, a pressão, um pouco ali, meio que um hype a mais, pode meio que ter derrubado a Nigéria, mas não tira o mérito do Japão, porque o Japão ele teve um período talvez para se desenvolver, e a Nigéria, ela teve esse período também, mas aparentemente o que o Ego estudou da Nigéria aconteceu e o que a Nigéria estudou do Japão não está acontecendo porque os jogadores japoneses estão melhores. Só que uma coisa vale pontuar é que independente da competição, independente da fase, o Onazi, ele sempre foi aquele catalisador de esperança da Nigéria. Ele sempre foi aquela luz do fim do túnel que os jogadores procuravam. Eles sempre acabam buscando o Onazi em campo. Esse é o forte e o fraco da Nigéria. E o Onazi, pelo fato dele ter um chute ou uma capacidade de chute no meio do ar, faz dele um jogador, um atacante que tenha o dobro de chance ou mais chance de finalizar do que um jogador comum. Ele tem uma golden zone maior do que um jogador comum, porque além de finalizar pulando, né, no meio do ar, ele ainda consegue finalizar, talvez ele seja um bom finalizador ali meio que com bola rolando também. Então tudo isso a gente tem que colocar em questão. O Onazi não é pouca bosta, ele é o as desse time, joga bem, mas eu acho que não está conseguindo jogar não é porque eles são ruins, mas muito por conta do mérito do japonês, porque o próprio Kuzo, ele analisa o campo, o momento, que eu acredito que seja o momento que ele entende que
para eles fazerem um gol, eles vão precisar passar por algumas barreiras, que é o Izagi, o Karazu e o Oliver Aiko, que eu acredito que sejam os 3 principais neutralizadores das ações nigerianas nesse jogo. São os caras que os nigerianos vão ter que meio que quebrar a cabeça para tentar superá-los. E o Kuzo ainda, nos capítulos para trás, ele reforça até mesmo o Mikajireu, tá? Ele reforça essa capacidade aí do Mikajireu também ser esse cara que vai tapar os buracos ali no segmento mediano do campo. Outra coisa que eu quero pontuar aqui nos spoilers é o meu receio desse intervalo, tá? Eu curti, eu só não curti a ausência de cronômetro. Tipo assim, mostra de fato quando que foi o gol do Japão, quando que foi o primeiro gol do Bátira, quando que foi o primeiro gol do Mikajireu, no caso o segundo do Japão, quando que foi tudo isso. Eu acho que vale a pena ter essas informações. No mais, eu achei bem legal a dinâmica da partida. Acelerou um primeiro tempo bem dinâmico, 4, 5 capítulos e já foi. Beleza, excelente, desenvolveu o que tinha que desenvolver, tá entregando o treinamento dos jogadores, isso é muito bom. E agora falando em treinamento de jogadores, no caso, antes disso, não vou perder o fio, nós temos o intervalo. Meu medo é que esse intervalo se estenda demais. Cara, é 2 capítulos e pum, cara, acabou. É 2 capítulos e acabou. A menos que tenha algum flashback interessante, tá? Tipo, o que aconteceu lá na partida contra o Sub-20, que teve flashback do rim e tudo mais ali, foi interessante. Mas, irmão, é 2 capítulos, 3 no máximo e pum, acabou. E segundo tempo e bora ver aí substituições ou o que a Nigéria vai fazer com esses jogadores. De qualquer forma, agora vamos falar do treinamento. Nós já falamos do jogo, nós já falamos o que está acontecendo, agora vamos falar do treinamento, que dessa vez quem acaba ganhando destaque é o Gin Gagamaru. O Gin Gagamaru, rapaziada, ele é um goleiro que tem talvez credenciais muito boas, mas ele tem 3 jogos de goleiro. Ele tem o jogo contra o Japão Sub-20, ele tem o jogo talvez contra o Manshine, contra o Ubers e contra o PXG, porque se eu não me engano ele não jogou contra o Bart, quem jogou foi o goleiro do próprio Bastard. Então ele tem 4 jogos como goleiro e tá indo pro 5º jogo como goleiro, que é uma Copa do Mundo. O Ego, ele precisa treinar o Gagamaru. Primeiro, pelas capacidades dele ser um goleiro, a ideia dele ser um goleiro, e segundo, ele conseguir atuar como goleiro, ele ter os reflexos, ter toda a capacidade, ter envergadura e tudo mais, né? Os movimentos e tudo isso é base do treinamento do Gagamaru. O Gagamaru, ele treina junto com aquela máquina de arremessar bolinha. Aquela máquina é uma máquina mais rápida e pela bolinha ser menor, ela vem com mais velocidade do que uma bola de futebol. Então a ideia é desenvolver, é melhorar os reflexos do Gagamaru. E o Gagamaru sente que o corpo dele tá ficando um pouquinho mais rápido ali do que o normal. Os reflexos dele estão ficando mais apurados e certamente isso ajuda. Ajuda em que tipo de situação? Em bolas mais perto, né, chutadas de mais perto, e também efeito, né, que é o que acontece quando o Onaze acaba chutando a bola, ela acaba tendo um efeito, sofrendo um efeito, e o Gagamaru inicialmente ele não iria conseguir pegar a bola, mas ele acaba conseguindo pegar a bola por conta de todo esse treinamento. É muito interessante que quando o Onaze chuta, os nigerianos ficam muito felizes. Eu acredito que por conta dessa habilidade que ele tem de chutar no ar, acredito que ele tira muito coelho da cartola. O que é isso? Ele consegue fazer muitos gols que, cara, o zagueiro tá com a bola dominada, do nada vem um maluco voando, chutando a bola. É isso. Só que dessa vez é diferente, porque talvez a preparação para esse jogo contra a Nigéria foi muito foi muito pautada, no caso, em anular o Onaze. Então eles sabem o que o Onaze é capaz de fazer. Eles sabem, talvez, das eficiências dele. E isso tudo entra pro treinamento do Gagamaru e entra também no tempo de reação dele, que acaba ganhando destaque, acaba sendo o destaque desse capítulo. Muito foda, rapaziada, e o primeiro tempo terminou com o Gagamaru falando: deixa comigo porque eu estou aqui. Onaze, você viu, né? Quem tá aqui é quem decide, irmão. Bátira, Mikajireu, Gagamaru, eles estão aqui. Você, por enquanto, não jogou, meu querido. Então, rapaziada, espero vocês. Nós teremos ainda review essa semana e previsão. Então, espero vocês por aqui. Segue o canal, tamo junto e é nóis. Fui!